Salve, salve, senhoras e senhores, bebuns e bem boas deste Brasil dantes, muito mais varonil. E hoje, mais um papo, uma cerveja na caneca, um assunto aleatório, né? E para acompanhar essa conversa de hoje, fica aqui a Itaipava. Tá? Já falei dela aqui num vídeo ali anterior. Na época ela tinha uma outra embalagem ainda. De uns tempos para cá, fizeram com ela aí uma harmonização facial, né? Como se diz hoje. Eu preferia a embalagem antiga, particularmente, né? Mas de qualquer forma, só a embalagem mudou, né? Deram outro ares ao continente, mas o conteúdo continua o mesmo, a mesma formulação. A cerveja honesta, tá? Uma cerveja que tem um preço pelo o que ela oferece. Uma cerveja de malte, cevada, lúpulo, milho, metade deve ser milho mais ou menos, tá? Uma cerveja honesta, tá? Ela custa aquilo que ela é, né? Então vamos abrir aqui. 550, eu paguei 3,89 da 550. Se eu converter para latinha, fica lá em uns 2,50 e pouco, 59, alguma coisa do tipo. Então, barata, boa e barata. Vamos deitar lá que tá quase, essa aqui tá boa, tá quase empedrando, meus amigos. Deitar lá que é o meu poderoso canecão e começar o nosso papo de hoje. E hoje eu falo de mais uma característica do ser humano, né? Para variar, uma característica que eu não acho boa, né? Mas que é um instinto, talvez, uma índole, um pendor do ser humano de ser um colecionador. Basicamente, todo ser humano ele é uma espécie de colecionador. E o colecionador, ele não é um sujeito bom, né? Pelo contrário, ele é um cara egoísta, né? Ele é um carrasco de tudo, um carrasco e um carcereiro de tudo aquilo que ele acha belo, tá? Porque o colecionador, tudo aquilo que ele gosta, que ele acha bonito, ele quer para ele quer prender para ele quer aprisionar com ele, para uso só dele. Né? Claro que aqueles colecionadores, né, mais a rigor, o cara que coleciona com método, que cataloga as coisas, tá? Mas de forma geral, mesmo quem não faz isso, a gente tem essa coisa do prender pra gente, do aprisionar aquilo que a gente gosta. E uma das coisas que o ser humano que mais gosta, uma das criações, né, mais belas mesmo do ser humano, é a música. Tá aí, eu digo música. Tá, tem coisa que hoje o pessoal diz que é música, mas aquilo não é música. Eu digo música mesmo, né? É uma das criações assim mais belas do ser humano. Então eu fico imaginando, lá na época lá da Idade Média, né? Lá na corte, o rei, a cupinchada toda dele, que é boi de vagabundo, que vivia às custas do outro, muito parecido com hoje, não mudou muito não. Tem lá vai lá um coro de uns menestréis, o cara toca lá os alaúdes dele, né? Os bandolins, sei lá o quê. O cara vai embora, acabou a música. O rei só vai poder ouvir aquela música de novo se os caras voltarem lá. Ou indo já mais para frente um pouco, né? Na época lá dos grandes concertistas, o Mozart. O cara ia lá num concerto daquele, o cara era abonado também, né? Escutava música lá, enfim, ia para casa, aquela música não ia com ele. Eu acho que o ser humano sempre pensou, como que eu posso ter essa música na minha casa? Né? Como que eu posso prender essa música ali sempre ao meu alcance para quando eu quiser escutar. E acredito que a primeira tecnologia que apareceu no sentido de aprisionar o som foi justamente isso aqui, tá? O vinil. Acho que antes dele, acho que era acetato, era um outro material. Aqueles discos antigos, gramofone, eles eram grossos, era um material quebradiço. Tá? Não sei que material que é aquele. Aquilo se caísse no chão, ele quebrava, realmente. Tá? Mas enfim, mesmo que os primeiros não tenham sido vinil, a tecnologia básica é essa. E até hoje, eu olho para um negócio desse aqui e eu me encanto com a magia que existe aqui. Mas mais, porra, Zarão, isso é tecnologia, não é magia. Não, eu gosto dessa coisa, dessa percepção da magia. É tecnologia? Mas a parte da tecnologia que eu não entendo é uma magia. E a magia é uma ciência. Não é uma ciência dentro das diretrizes cartesianas, mas ela é um conjunto de conhecimentos. Nesse sentido, é uma ciência. E por que eu digo isso aqui? Aqui dentro, meus amigos, isso aqui não é uma coisa, não é nem morto, isso aqui é vivo. Aqui dentro tem um som aprisionado aqui dentro. Tá? Tem esses sulcos aqui, o som está aprisionado aqui dentro. Basta que eu bote ele lá numa vitrola, ponha lá a agulha de diamante e roda, o som sai.
Esse disco aqui, ele é de 86. Eu peguei uns aleatórios que eu ainda tenho. Esse aqui, no caso, é o excelente O Rock and Roll do Lobão. Tá? Essa aqui era uma prima dele que ele era casado, mostrando as peitolinhas, né? É de 86. Se eu puser ele numa vitrola hoje, ele toca perfeitamente. Perfeitamente. O som tá aqui. A coisa tá aprisionada aqui. Para mim isso é mágico. É mágico. Né? Você coloca ali o som, ele toca. Você tirou, ele permanece aqui. Eu acho isso uma coisa fantástica até hoje. Uma coisa que me preocupa, assim, não é o ser humano, não, quero que o ser humano se foda. Que quando uma tecnologia se torna muito comum, muito corriqueira, aquela coisa que sempre existiu, as pessoas elas perdem isso aqui. Porra, como que o som está aqui dentro, né? É uma gaiola, ele está engaiolado aqui. É como se você tivesse, sei lá, um canarinho lá, numa gaiola, uma crueldade que o ser humano faz, né? Mas porque acha o canarinho belo e o canto dele também, então ele quer pra ele aquela merda, é a coisa do colecionador, ele é cruel. É como se você tivesse um canarinho, você abrisse a gaiola e falasse, ó, meu amigo, sai e canta aí pra eu escutar. O canarinho saía, voava, você podia até dar um passeio pra ele, que nem você passeia com o seu cachorro pra rua, ele ia cantando, ó, canarinho, beleza, viu? Olha, que você canta muito bem, não quero mais. E o canarinho voltasse de bom grado, espontaneamente, para sua gaiola. Né? Tem voz aqui dentro, tem som. Né? E o vinil, né, é uma coisa interessante, né? Ele tinha lá os encartes, né? Era uma coisa muito, muito legal. Só que o vinil, eu tenho até alguns bem emblemáticos, né, do chamado rock do brasileiro. Eu tenho o primeiro do Legião, do Traje, da Blitz, do Capital Inicial. Só que esses aí, teve um tempo atrás que meu amigo Fernandão pediu para ouvir, acho que para a filha dele conhecer o que era um vinil, levei para casa dele, está lá até hoje. Um dia eu pego de volta ou não pego, enfim, tanto faz, mas está lá. E o vinil era muito interessante, gente, quando a gente era moleque, 12, 13 anos, né? A única questão do vinil é que ele era muito caro, nunca foi barato. Aqui em Ribeirão, na época do vinil, tinha muita loja de vinil, muita loja. Só no centro ali, num quadrilátero assim, bem limitado até, tinha umas 3, 4 lojas da tal da Descolar. Você entrava lá, tinha vinil de tudo quanto é tipo. As lojas americanas também tinha vinil de tudo quanto é tipo. Aliás, as lojas americanas tem uma época que ela punha os vinis, né? Tá aqui o disco, né? E tinha ainda um saco plástico, um envelope plástico fininho, transparente. E ela punha a etiqueta do preço, nas coisas, não tinha código de barra, era etiqueta de papel. E ela punha a etiqueta do preço colada nesse envelope de plástico. Então cada disco tinha o seu preço. O que a gente fazia? Não tinha câmera naquela época, não tinha porra nenhuma, né? O que a gente fazia? Ia lá, eu queria um disco tal, né? Só que estava um preço. Aí você achava um disco mais barato, trocava os envelopes, né? Passava, era aquele preço. Mas o vinil era assim, era difícil você comprar um vinil. Porque, primeiro, nessa faixa de idade, 12, 13, 14 anos, a minha prioridade era o gibi. Eu colecionava os gibis da Marvel, da Abril, formatinho, né? Então, todo o dinheiro que eu consegui meio extra ali, fazendo algum serviço em casa, alguma coisa, a prioridade era o gibi. Então, demorava um tempo para você ter uma grana para comprar LP. E aí também, você não podia comprar qualquer LP. Se você fosse comprar LP, pelo tempo que você levou para juntar aquela grana e tudo, das 10 músicas dele, geralmente eram 10, mas podia ter 12 até, mas geralmente eram 10. Você tinha que gostar de uma 7, 8 para compensar, senão você não comprava. Né? Porque realmente era uma coisa cara. E aí, qual que era a alternativa a isso? A alternativa a isso talvez seja a segunda forma de armazenamento que criaram do som, que é a fita cassete. Eu devo ter umas 30 ainda guardadas. Está aqui. Né? A fita cassete, ela tinha uma duração de 60 minutos, mais ou menos. Né? Algumas, como essa aqui, eram de 90, mas a grande maioria eram de 60 minutos. Essa da BASF clássica aqui, ó, 60 minutos. Né? E como que a gente gravava as músicas? Ou a gente pegava LPs emprestados de amigo e gravava as músicas do LP que interessava a gente, ou a grande maioria das músicas gravadas aqui vem de uma atividade assim intensa de garimpo e tocaia. A gente gravava das rádios, né? Tinha lá o gravador. O que você fazia? Deixava na rádio e ficava esperando a música que você queria,
né? Era uma tocaia mesmo, era uma coisa de paciência, de concentração, coisa que hoje ninguém tem mais, né? Você esperava às vezes 2, 3 dias, uma semana para aparecer a música que você queria. Então a gente abaixava o play e o rec do gravador, deixava na pausa e ficava ali de tocaia. Quando começava a tocar a música, você despausava. E claro que você não pegava do começo ao fim, porque tinha lá o locutor, aquela coisa toda, né? Você despausava. E deixava tentar ir até o fim. Na volta e meia, a desgraça do radialista, no meio da música ele falava Rádio Clube. Aí você perdia a música inteira, você tinha que voltar, era uma bosta. Você xingava até a quinta geração da desgraça do radialista. Mas era uma atividade assim realmente de garimpo, de tocaia. Então a grande maioria daqui era de rádio. E numa fita dessa, aqui dentro a gente colocava o nome das músicas, né, para ouvir. Essa aqui, por exemplo, tem a Mary Lou, que é o primeiro disco do Ultraje, deve ser 80 e pouco essa fita. Os Outros, do Kid de Abelha, Sônia, do Léo Jaime, Abrigo Nuclear, Premeditando Breck, Descendo a Serra, Guilherme Arantes, Showbiz, a Blitz, Nós Vamos Invadir a Sua Praia, de novo Ultraje, Ainda é Cedo, o Legião, Olhar 43, A Cruz da Espada, aí o outro lado, eram dois lados, né? Então, em cada lado, dessa de 60, você tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, você conseguia colocar umas 10 músicas, mais ou menos, 10, 12 músicas em cada lado da fita, o que já equivaliam a 2 LPs. Né? Você já conseguia armazenar mais informações aqui numa fita do que lá. Inclusive, essas fitas que eu tenho, né? Aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, é toda gravada num disco, do Zé Ramalho. Tá? Aqui eu já tinha computador, já era um pouquinho mais, né? Olha lá, Baço de Ferro, Toda a Forma de Poder, essa aqui era do Engenheiros, né? Olha lá, Toda a Forma de Poder, Segurança, Ligo Pra Você, do primeiro disco do Engenheiros. Do outro lado tem um disco do Caetano, olha lá, O Homem Velho, Luz do Sol, Saudosismo. Então era uma maneira que a gente tinha de gastar menos. Olha lá, A Volta do Boêmio, O Que Há de Dizer, isso aqui é tudo do Nelson Gonçalves, né? E cabia realmente aí umas 10, 12 músicas de cada lado, 2 LPs, né? Que era uma outra, era uma maneira mais assim de você prender o som, de armazenar o som. Inclusive, quando começou a internet, ainda na época da internet de escada, que era muito lenta, eu me pus um projeto ali de tentar pegar todas as minhas fitas e tentar baixar todas as músicas, uma por uma. Era pelo Emule, uma musiquinha demorava meia hora para baixar, né? Muitas eu não consegui achar, tá? Mas eu devo ter conseguido fazer esse meu projeto, eu devo ter conseguido realizar ele uns 80%. Uns 80% do que eu tenho em fita, eu consegui passar para o método seguinte de armazenamento que apareceu, para CDs. Tá? Em 6 CDs eu coloquei basicamente as minhas 30 e tantas fitas. Esse CD aqui, eu acabei de ver agora no Toque CD, ele tem 193 músicas, ou seja, o equivalente a 20 LPs, né? Bota 200, 10, né? O equivalente a 20 LPs. Quer dizer, então aqui eu tenho 20 LPs e tenho mais ou menos 10 dessas fitas. Então você vê que a capacidade do ser humano de começar a aprender cada vez mais, de confinar cada vez mais o que ele gosta, é uma crueldade, sem dúvida. Você vê que está aumentando. Então só aqui tem 193 músicas, o equivalente a 20 LPs, né? E aí a outra, esse pendrive. Esse aqui nem é dos maiores, tá? Esse aqui deve ter, são 16 megas, tem muito mais do que isso aqui. Esse aqui eu acabei de ver ali também, tem 1.652 músicas. O equivalente a 160 e tantos LPs. Né? O equivalente a quase 10 desse aqui. Né? E ele está pela metade. Então aqui caberia aí umas 3.000, quase 4.000 músicas. Né? Seria o equivalente a 400 LPs. Num trocinho desse. Tá? Eu nem teria espaço na minha casa para guardar 400 LPs. E aqui ele caberia. Né? Então, de novo, a gaiola está diminuindo e o ser humano continua aprisionando o que ele acha belo. E tem hoje em dia a tal da nuvem. Tá? Essa então, diz que eu tenho uma capacidade praticamente infinita ali, né? Mas o LP é o mais bonito. Peguei alguns aqui só, tá? Tem aqui o Ideologia, do Cazuza, né? Que é um dos mais, assim, icônicos dele. E havia também o tal do compacto. Hoje, o pessoal chama de single. Na época era o compacto. Né? O compacto era uma música de cada lado.
né? Esse aqui é o da Blitz. O primeiro disco da Blitz, As Aventuras da Blitz, eles tiveram duas músicas censuradas, né? Ela poderia estar no disco, você poderia estar na sua casa, mas elas estavam proibidas para radiodifusão e execução pública. Eles não poderiam cantar em shows e nem a rádio transmitir, que são as duas músicas, Cruel, Cruel, Esquizofrenético Blues e Ela Quer Morar Comigo na Lua. A primeira, é que eu entendo na época, ele solta os puta que pariu no meio da música, enfim. O do que Ela Quer Morar Comigo na Lua, até hoje eu não entendi a proibição. E a Blitz, em protesto contra isso, o que eles fizeram? Na matriz do vinil, aquela que ia ser reproduzida, essas duas músicas, que eram as últimas, acho que do lado B, alguma coisa assim, elas poderiam sair, desde que você escutasse só na sua casa. Mas em protesto, o que eles fizeram? Eles pegaram a matriz e eles riscaram com prego essas duas músicas. E todas as cópias saíram riscadas, então a agulha não passava ali. E aí, algum tempo depois, eles soltaram essas duas músicas nesse compacto, que demorei muito para achar, achei até meio por acaso. Não sei se vai dar para ver aqui, mas tem essa tarjinha aqui em cima, que ele fala, proibido para menores de 18 anos. Né? Então havia também o tal dos compactos. Então o assunto hoje, meus amigos, era isso só. Né? Só para a gente falar um pouco dessa natureza do ser humano, né? De querer guardar para ele, com ele, e para ele, tudo aquilo que ele acha belo. Né? Ele não quer compartilhar aquilo. E mostrar um pouquinho dessas formas aí, né? de armazenamento do som. E continuo falando. Né? Para mim, muita coisa disso continua sendo uma mágica. O que eu falei do vinil vale para a fita. Tá? A fita é magnética, se você passar um ímã ali, você apaga. Você mata a vida com um ímã. Né? Isso aqui também, mesma coisa também, isso aqui eu entendo menos ainda. A tal da nuvem, então, menos ainda. Né? Mas, olha, nos bons discos também, ó. Esse aqui, ela morreu recentemente, esse disco da Angela Rorô aqui, ao vivo, é um disco excelente, excelente. Tem os mais antigos aqui, Elis Regina, essa aqui também inigualável, nunca mais vai aparecer outra, né? Não tem jeito. A filha dela é uma coisa ridícula, pálida perto do que a mãe foi, só tem pose. Né? Tem um outro aqui também, que talvez seja um dos melhores da carreira dele, o segundo disco do Engenheiros. Eu tenho um punhado deles, eu devo ter perto de uns 50 ainda, alguma coisa assim. Né? Mas a ideia hoje era só essa aqui, falar dessa coisa do ser humano de aprisionar o que ele acha bonito e mostrar aí essas várias formas que ao longo do tempo foram sendo criadas para armazenar o som. Né? E eu vou continuar por aqui hoje, tomando aqui a minha Itaipava, até que sobrou um pouco aqui, porque a caneca cabe 500, ela é 550. Tá um sabadão chuvoso, do jeito que eu gosto, né? Um clima ameno. E tocar a vida, tá certo? Beleza, meus amigos. E é isso.